Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre questões que envolvem a área acadêmica, especialmente a metodologia, palavras, alguns jargões e é necessário você entender isso. Vem comigo! Bom, a pergunta que a gente vai responder hoje é do Cataúcho 7. Ele pergunta, apenas uma pergunta, delimitação do tema ou geográfica, no caso o YouTube, seria uma limitação da pesquisa? Então vamos lá entender um pouco mais sobre isso. Uma vez, um professor meu, que depois se tornou grande amigo, me alertou sobre a questão de jargões de área. Então, cada área, no mundo nós vivemos em ilhotas, né, na nossa própria bolha. E em cada local você vê que tem uma espécie de jargão específico, de linguagem específica. Então, se você está na roda, por exemplo, de advogados, eles têm vários jargões da área, eles conversam numa linguagem que justamente é própria deles. Se você vai conversar com um engenheiro, a visão, a estrutura de pensamento, as preocupações, a linguagem é diferente, por exemplo, de um arquiteto, que pode até conversar por serem áreas ali semelhantes, no sentido de algumas coisas eles terem que interagir, mas a linguagem, o jargão da área é outro. Não é diferente no mundo acadêmico. Às vezes você chega no mundo acadêmico, você entende muito daquela área, independente da área da caixinha de linha de pesquisa, você entra em contato com metodologia, com a questão de linguagem para você entender o que significa para aquele professor, tá? O que significa para aquela instituição algumas linguagens que você não consegue, não está habituado. Habituado é a palavra, é uma questão de hábito. Com o tempo, com a prática, você vai vivendo, você busca entender o que significa essas questões e você vê que não é tão difícil como parecia no início. E isso é uma questão de consciência que você deve ter, não só ao se adentrar em outra área de conhecimento, como adentrar em uma outra academia e especialmente quando você se depara com a metodologia. Eu costumo dizer o seguinte, na metodologia existem questões que são quase universais, como normatizações. Só que existem inúmeras questões que vai depender do seu orientador, do seu núcleo de pesquisa, da própria CAPES, do que eles consideram, e aí você tem que se adaptar. Quer ver um exemplo? Estado da arte. Há algum tempo atrás, uns 5 anos atrás, isso nem existia como metodologia. Não existia essa normatização, essa orientação aqui no Brasil, em outros países já existiam, de você ter que provar como você fez sua pesquisa. Porque pesquisa científica era pesquisa científica. Você ia na base, você ia na biblioteca e catava os materiais que você precisava. Porém, o que aconteceu? Muita informação, muito material que presta, gente que não presta, fonte errada, fake news. E aí você recebe uma resolução, uma indicação de que você precisa dizer como você fez a pesquisa para introduzir. E chamaram essa pesquisa de estado da arte. Olha que nome estranho. O que é uma arte? Então, uma pessoa que não está nesse meio acadêmico de metodologia, de tese, ainda fica perdido. Estado da arte. Conversando com alguns alunos de administração, eles entendem que o estado da arte são pesquisas para novas startups. Olha que loucura! E aí, quem não tinha também da própria área, aquele professor que já é de casa antigo, já orientou muitas dissertações e muitas teses, passa então a se deparar com estado da arte. De repente tem um monte de pesquisa. O que é esse negócio de estado da arte que agora eu tenho que colocar no trabalho de orientação? E aí o professor pede, mal ele sabe direito o que é. Só mandaram ele colocar que agora tem que ter o estado da arte. Olha a confusão. Nesse caso, não é diferente. Existe uma terminologia própria que eu vou colocar para vocês o que é o geral
e que pode mudar de acordo com o entendimento do seu professor, de acordo com o entendimento do núcleo. E o que você tem que saber? Quais são as possibilidades para você entender o que ele está falando? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar sobre delimitação de tema, delimitação geográfica e limitação de pesquisa. Vamos lá. Delimitação de tema. Delimitação de tema é quando você propõe dentro de uma temática, por exemplo, vou estudar biopolítica. Opa! A biopolítica é um tema, é uma grande área de concentração. E aí você vai delimitar o tema. Como assim? Biopolítica onde? Eu quero saber sobre biopolíticas voltadas para deficientes físicos portadores disso aqui. Entende? Então, esse caminho que você faz, você está delimitando o seu tema, tá? A gente tem vários vídeos falando sobre isso. Ok? Delimitação geográfica, ou alguns professores ainda chamam de recorte. Agora a gente esquece, você está delimitando o tema, você está construindo o seu tema e você decidiu trabalhar com deficientes físicos portadores de... não sei o exemplo agora, mas com uma deficiência física X. Ok, você está delimitando seu tema. Aí o professor pede para você, eu quero seu recorte, ou eu quero sua delimitação geográfica. Ok? Então você vai pensar, ok, eu vou estudar biopolíticas com deficientes físicos de uma determinada doença, de um determinado formato, de uma determinada deficiência na região de São Paulo. Aí o professor fala, interessante, só que eu quero saber o seu objeto de estudo. Olha que nome, objeto de estudo. Aí a gente começa com algumas terminologias de área. O recorte é parecido com a delimitação geográfica, que não é a delimitação de tema. Belezinha? Ela pode ser o recorte de estudo. E o professor ainda pode pedir um nomezinho que se chama objeto e corpus. Então você vai estudar um objeto. Qual que é o seu objeto? O Hospital X. Então você vai entender aonde você vai aplicar a sua pesquisa, em que sentido você está falando. Alguns professores, algumas academias chamam tudo isso aqui de corpus. O corpus, qual é o corpus do seu estudo? E aí ele pode estar se referindo desde o estado da arte até ao objeto que você está aplicando. O que você tem que entender? O que para ele é o corpus de estudo. Geralmente, o que eles falam? Quando você fala de YouTube, você cita YouTube, não, mas o YouTube o que é? O YouTube é um objeto de estudo. Então, é uma coisa que você vai estudar, tá? Mas a teoria é outra coisa. Você vai pegar no seu estudo, entender a teoria que vai embasar a sua análise e como objeto você vai investigar o YouTube. Por isso que às vezes a pessoa chega, não, eu quero investigar, sabe, redes sociais. Qual rede social? Recorte, tá? Tem muitas redes sociais. Mais de 80. Aqui no Brasil a gente usa a predominância de 7. Primeira coisa que o professor vai fazer. Qual rede social? Beleza. Eu quero estudar Instagram. Ok. Como que funciona agora? Qual é o seu recorte? De que período a que período? Qual é a metodologia que você vai usar? Qual é essa construção de corpos? Então, são jargões diferenciados. Beleza? E você tem a limitação da pesquisa. Aí você tem, quando o professor pede assim, não, quero que você limite a pesquisa. Provavelmente ele está se referindo ao recorte da pesquisa. É limitar esse espaço grande que você imaginou para um cantinho só, para um foco só, porque não tem como esgotar conhecimento ou estudar tudo. Quando você entra no mundo acadêmico, isso eu já falei várias vezes, é bem normal isso acontecer, já aconteceu comigo também, de você achar que vai resolver o mundo. Eu vou estudar as redes sociais.
não dá para estudar as redes sociais. Cada uma tem uma história, cada uma tem um comportamento, e aí tem a questão dos grupos. Cada rede social engloba um emaranhado de grupos e uma emaranhada de situações, e você vai pegar um só. Então, entenda que tem uma predominância linguística, né, de compreensão entre aquilo que eu falo e o que é o conceito daquilo, né, a que eu estou referindo, e tem as questões das peculiaridades de área e de academia, de núcleo de pesquisa que você vai ter que entender. O que eu aconselho? Você entender as variáveis para saber o que para o seu professor é aquilo, o que para seu núcleo de pesquisa é aquilo. E lembre-se, é só uma questão de jargão de área. Depois que você aprender, vai ficar muito fácil, tá certo? Eu espero ter ajudado você e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho, se você tem dúvida, deixe seus comentários aqui. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima!